Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Nelise e a Daiane está aqui comigo. Nós vamos fazer uma conversa sobre o tema do livro, A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa. É um livro bem conhecido, a gente leu e a gente achou o tema bem interessante para a gente conversar, né? Então, eu sou psicanalista, sou terapeuta, né? Estudo várias áreas do conhecimento, assim, que nos ajudam no nosso autoconhecimento. Quer se apresentar? Olá, eu sou a Daiane, terapeuta integrativa, trabalho como terapia sistêmica, familiar, entre outras ferramentas também, como terapias. E este ano a gente fez a leitura desse livro e a gente achou importante trazer algumas reflexões que podem fazer a diferença aí na nossa jornada, como mulher, como mãe, como pessoa, como ser humano, para que a gente possa aí desenvolver cada vez mais nosso processo, né, a nossa evolução espiritual. Então, a gente vai trazer algumas reflexões das nossas leituras, dos nossos momentos de conversa para compartilhar com vocês. Anda das Mulheres Sábias, esse livrinho aqui, ó, pequenininho, mas que tem muitas coisas interessantes para a gente pensar e para a gente refletir. O resumo, né, o sumo desse livro é trazer dentro da gente as mulheres que vivem dentro de nós. E principalmente vive a mulher jovem e a mulher sábia, a anciã, né? E o que que a gente tem dessa mulher jovem? O que que a gente tem dessa mulher anciã no nosso dia a dia e como a gente usufruir dessas duas personalidades de forma sábia, que possa fazer a diferença na nossa jornada. E o livro ele faz um recorte o tempo todo de que essas mulheres vivem dentro da gente, e basta a gente saber escolher e usar essas energias no momento certo, na oportunidade adequada, para que a gente possa viver da melhor maneira possível essas mulheres. Então, na minha visão aqui, teve uma parte do livro que eu destaquei que me chamou muito a atenção, que é lá na página 10 que ele diz que elas juntas simbolizam encontros essenciais da psique humana, né? Que a alma da mulher mais velha, que é o tempo, que é seu espírito eterno, e que a alma da mulher jovem é aquela cheia de curiosidade, de novidade. Então, ambas andam com a gente o tempo todo, e que a gente às vezes nem percebe que tudo isso está acontecendo e está no nosso dia a dia, mas que qual é o momento que eu sou essa mulher anciã e qual é o momento que eu sou essa mulher jovem, né? E como isso pode fazer a diferença nas minhas ações. Bom, esse momento da minha vida está me exigindo que eu seja uma mulher sábia, uma mulher anciã, ou este momento da minha vida, ou esta situação está me exigindo que eu seja uma mulher jovem, que eu precise ter a perspicácia, que eu precise ter a curiosidade, a energia para ir em busca. Então a gente vai trazendo essas duas personagens no nosso dia a dia e usando elas conforme as oportunidades que nos aparecem. Aqui ele também fala, ó, ela, né, que é a Clarissa Estés que fala, que tem provas existenciais da nossa alma, né? Provas da existência da alma, a força antiga no interior da psique, que sabe e age de acordo. Então, o que que ela quer dizer aqui? Ela quer dizer que a gente, às vezes, está fazendo uma ação sábia e às vezes nem sabe. Quantas vezes a gente não fez coisas, né? Que, meu Deus, eu nem sei como eu fiz isso, de onde é que eu tirei essa solução, mas eu sabia e resolvi. É a nossa mulher anciã agindo aí, a nossa espiritualidade, a nossa alma antiga, que já sabe, só basta a gente acessar. E quando, digamos assim, nesses dois aspectos da mulher anciã e da jovem, a gente vai aprendendo a lidar com esses dois arquétipos dentro da gente. E aí a gente sabe o momento certo de usar uma e de usar a outra. E quanto mais a gente acessar esta mulher anciã, esta mulher jovem, a gente vai ter uma fluidez no nosso dia a dia de resolver as nossas questões estando no nosso feminino, que é o nosso lugar de poder. Deixar a Anne complementar para a gente seguir a conversa, senão eu vou indo falando. Sim.
A ideia é a gente ir introduzindo algumas ideias e depois fazendo um diálogo, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de trazer é que eu deixei marcado é ali na página 12 ainda, onde ela vai trabalhando os atributos paradoxais, né? Então, como é que a gente vai ser jovem e velha ao mesmo tempo, né? Então, ela vai ensinando a gente a trabalhar os aspectos que para nós podem parecer contraditórios, mas no nosso inconsciente não existe contradição, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê muito na psicanálise, que não existe contradição. E então, por isso que ela vai trazendo ali para a gente que essa questão da mulher ser grande, da mulher ser sábia, está justamente em acolher esses aspectos que parecem ser contraditórios. Daí ela fala sobre ser espontânea e confiável. Então, para algumas pessoas isso pode parecer contraditório, mas para o nosso psiquismo não é. Então, eu refletindo assim sobre o que ela vem trazendo nesse livro, acredito que muito do nosso crescimento, do desenvolvimento do feminino na mulher, tem a ver com isso, com trazer esses aspectos que aparentemente parecem estranhos uns aos outros, né? Como que eu vou ser livre? Como que eu vou ser leve e também responsável? Né? Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com algumas situações que parecem contraditórias e acabam gerando conflito. Como é que eu vou ser uma pessoa tão comprometida, tão séria, tão dedicada, tão trabalhadora e viver com prazer, com alegria, com leveza, parecendo que não tá tendo responsabilidade com nada, né? Então a gente se prende muitas vezes aos julgamentos e acaba abafando aos julgamentos dos outros e os nossos próprios, né, em relação a nós mesmas. E aí a gente se prende nesses lugares e não expande, esses espaços. Então, ou a mulher jovem fica abafada, ou a mulher velha fica abafada. E aí não tem como a gente ter um prazer de viver, né? Porque a gente precisa de ambas, né? Então, isso. Mas aí trazendo todo esse processo dos dois aspectos e desse paradoxo, eu diria que a gente ainda não pode esquecer de estar presente. A partir do momento que a gente está presente, né, no que a gente está fazendo, naquela situação que a gente está vivendo, a gente consegue trazer essas mulheres para o nosso dia a dia. Né? Então, tudo que a gente vai fazer, não importa, né, a atividade que for, a situação que está vivenciando, nunca esquecer de estar presente. Olha, nesse momento eu não vou estar divagando nos meus pensamentos ou pensando em situações futuras ou situações passadas. Mas o que que neste momento está exigindo a minha atenção? Para que a gente possa acessar dentro da gente essas frequências, possa acessar esses arquétipos e possa trazer à luz das nossas ações isso que a mulher sábia tem e que a mulher anciã tem e que a mulher jovem tem, né? Então, que a gente possa acessar esses conhecimentos dentro da gente, no momento presente. Que a gente consiga, né? Aí já trago outra reflexão que é o processo de respirar, né? Às vezes a gente está naquela loucura do dia a dia, naquela crise, e aí, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Em primeiro lugar, vai respirar, vai se conectar, vai estar presente naquilo que você está fazendo para que você possa acessar a sua melhor versão, a sua melhor sabedoria para resolver aquela questão. E às vezes até para se inspirar, né, naquilo que a gente está fazendo, que muitas vezes não é só apenas uma sabedoria que você vai acessar, mas se inspirar, né, buscar outras mulheres também do nosso contexto atual, porque acessando a sua sabedoria interna, você vai se inspirar em pessoas que estão ao redor de você. Aí já vou trazer outro pensamento que é a nossa ancestralidade, as mulheres da nossa família, né? As nossas anciãs, as nossas avós, as nossas mães, né? Como que elas resolveram, como que elas fizeram. Atualmente isso cabe para essa situação de hoje ou não cabe mais? Porque às vezes a gente também fica preso nessa dualidade, né? No padrão de a mãe fez, a avó fez, a bisavó fez, eu também vou fazer. Mas é o que você quer?
É o que a sua mulher anciã diz para você fazer, é o que a mulher jovem diz para você fazer nos tempos que vivemos hoje, porque a gente daí vai a trabalhar num processo histórico, né? Que antigamente as coisas eram feitas de outra maneira, as mulheres tinham um outro espaço, hoje a gente tem um espaço diferente na sociedade. Como que eu vou usar esse conhecimento da mulher anciã e da mulher jovem no momento que eu vivo hoje? E relembrando lá as ações das minhas ancestrais, né? Então, tudo isso é um processo onde a gente aprende a equilibrar e se estudando, se analisando, se observando, observando a situação em que você vive e estando no presente. A partir do momento que você está presente, que você está ali conectada com aquela situação e realmente entregue ao que está vivendo, você vai acessar esses arquétipos dentro de você, onde você pode usufruir desses conhecimentos e resolver da melhor maneira possível, buscando o sucesso daquela situação, né? O mais assertivo possível. Então, acredito que também buscar a ancestralidade, né, o histórico familiar, o que que a família fez, o que que essas avós contribuíram na nossa vida, também faz muita diferença, porque daí isso também é se autoconhecer, é conhecer a sua própria história, a sua identidade, quem você é. Por que que eu gosto de certa comida? Por que que eu gosto de certa flor? O que que isso aí aí nesse processo você vai se conhecendo e vai trazendo à luz das suas ações quem você é. E aí a gente volta para um outro assunto que é a nossa essência, né? Quanto mais a gente for a gente mesmo, mais na realidade a gente está, mais vivo a gente está, mais entregue a gente está, mais conectado a gente está. Então, tudo isso corrobora para um único lugar, que é ser quem a gente é, estar na nossa pureza, na nossa essência, na nossa conexão divina, aonde a gente vai estar manifestando quem a gente é. E é para isso que a gente veio, né? É para isso que a gente está aqui, para a gente manifestar quem é. Então, nesse processo ancestral, a ideia é essa, que a gente também avalie, observe e também se inspire naquilo que já as nossas familiares passaram, as mulheres da nossa família. Isso tem a ver com a raiz, né, da sua família, dos seus costumes, aí tem também a questão cultural, que influencia diretamente nas nossas ações, nas nossas escolhas, né? Isso que a gente aqui não está falando nem do inconsciente, a gente está falando de ações que a gente percebe, que a gente estudou, que a gente viu, que a gente conheceu, que a gente falou com alguém e descobriu, né? Ainda tem aquelas que são inconscientes e que a gente carrega, né? E dentro de tudo isso, a gente tem que buscar o máximo a essência de cada uma, buscando essas mulheres aí dentro de nós. Ali você trouxe uma reflexão interessante, né, sobre o que a vida me pede agora, né? Então, isso como reflexão tanto em relação ao mundo interno quanto em relação ao mundo exterior, as situações, as pessoas, né? Quando a gente entra na questão transgeracional das mulheres da família, muito da sabedoria delas foi construída a partir daquilo que a vida exigia delas naquele tempo. Isso serve para a gente agora? Em que medida, né? Em Uhum, que situação serve a sabedoria dessas mulheres? E uma das coisas que esse livro traz, mas que eu percebi que está acontecendo muito no mundo em relação à sabedoria, é justamente isso. A gente inicia na vida, inicia na escola e a gente fica a vida inteira colocando coisa para dentro. É conhecimento, é informação, né? Nós pegamos ali a vinda da internet, dos celulares, WhatsApp, as redes, Instagram. Então, muita informação, informação, informação. Então, a gente está colocando muita coisa para dentro. E o que a Clarissa traz é justamente, não é colocar para dentro, é extrair, é é para expor, é lançar extrair. para fora de si. Então, chega um momento da vida que a gente cansa também de tanto colocar para dentro, e eu acredito que, em parte, tem um movimento natural da própria psique, de querer fazer Uhum, algo sair, né? De poder transmutar isso, transmutar esses conhecimentos, essas sabedorias, porque daí a gente vem com toda essa herança transgeracional, a gente vem com a herança cultural, vem com aquilo que da nossa própria vida, da nossa própria história pessoal, e aí o que eu vou entregar para o mundo, né? Então, a uhum, sabedoria
colocada aqui vem muito daquilo que eu vou extrair de mim para lançar para fora. E quando a gente lança esse tipo de pergunta, eu anotei aqui para não esquecer, o que a vida me pede agora, isso abre um campo no psiquismo para abertura para que a gente consiga acessar os arquétipos. Então, a sabedoria que está Uhum, contida ali. Então, quando a gente abre o campo, e tem pessoas que falam muito sobre a questão da intuição da mulher, que tem mulheres que são muito intuitivas. Então, a intuição, ela é uma forma de acessar essa sabedoria, mas também não é a única. Tem muito a ver com se escutar, perceber o corpo também, né? Perceber como o teu sem corpo se dúvida. sente nas situações, né? Então, é quase como se o corpo todo tivesse uma sabedoria também. E aí, poder acessar isso, né? Então, e aí a gente vê que aquele lugar que você falou, que a gente fala coisas que a gente não sabe como foi que a gente disse. E os arquétipos, a gente acessa eles muito por símbolos, né? Por imagens, Uhum. imagens simbólicas. As imagens, elas não são o próprio arquétipo, mas elas são maneiras de acessar esses arquétipos, né? E só que ao mesmo tempo que a gente está nesse momento histórico assim da humanidade, que tem muitas pessoas estudando, muitas pessoas se movimentando, o papel do feminino também nesse momento intelectual, espiritual e energético também nesse momento de tudo que está acontecendo no planeta, né? A gente tem um papel muito significativo nesse contexto, né? Nesse lugar. Só que ao mesmo tempo que a gente acessa essa sabedoria, a partir do momento que a gente começa a simbolizar as nossas experiências, nós também começamos a introjetar nos arquétipos os nossos saberes, e de alguma maneira isso fica acessível no inconsciente coletivo para que outras Uhum. mulheres também acessem, né? Então parece uma coisa meio mágica, meio mística, mas é o nosso inconsciente coletivo funcionando, Agindo. Uhum. agindo, né? E a mulher está tendo um poder, digamos assim, de ação e de transformação que nunca antes a gente teve, né? Então, o nosso papel nesse momento é muito importante, né? É, o compartilhar, né? E eu percebo também que o livro trouxe muito essa questão, eu percebi muito o tempo, né? A mulher anciã e a mulher jovem. Então, trazendo a questão do tempo. E muitas vezes a gente percebe também algumas mulheres falando, poxa, mas eu já nessa idade já não cabe mais fazer isso, não cabe mais, né, eu me colocar nessa situação, ou eu vivenciar esse tipo de atividade, até para a curiosidade da mulher jovem, às vezes é a mulher jovem querendo atuar, se colocar naquele contexto, naquele espaço, e a anciã, por uma questão de idade mesmo, cronológica, ela não permite que essa mulher jovem apareça. Então, que a gente tenha nesse processo assim, muito claro que a vida ela é vibrante o tempo todo. Desde que a gente nasce até o último segundo de vida, a gente tem a chance de aprender, de se desenvolver, de fazer alguma atividade, de estar em busca do desenvolvimento e de estar recebendo também, né? Então, todo o tempo, todo o movimento que a gente faz ele é vibrante, ele é vivo. Então, que essas partes da mulher jovem, que muitas vezes, porque isso aparece no nosso pensamento, né? Ah, mas eu nessa idade vou fazer isso aqui? Não vou fazer, né? E que a gente tenha isso presente. Se eu sentir, daí a gente vai trazer para o sentir, o que que eu estou sentindo nesse momento? Qual versão de mim quer que eu aprenda sobre essa atividade, ou sobre essa aventura, sobre essa questão? Que parte de mim está me pedindo isso? E que a gente possa dar vazão para esse sentir, né? As questões emocionais, muitas vezes a gente nesse processo, como você falou antes, Eliane, que momento eu vou ser responsável, que momento eu vou dar espaço para minha criatividade, para minha leveza. Então perceba que a gente vai ter tudo isso dentro da gente. A questão é o que que a gente vai acessar naquele momento. Ao mesmo tempo de não deixar abafar certas versões nossas, porque aí a gente não vai além.
fica sempre aprisionado naquela situação ou naquela não permissão, porque para que a gente realize as atividades, as coisas e seja quem a única permissão que a gente precisa é da gente mesmo. Né? Todos os julgamentos que a gente estava falando antes, né, o que alguém vai falar, o que eu mesma vou me criticar, não nos permite se desenvolver. E como tu estava trazendo agora há pouco, que nós estamos num momento social, num momento onde as mulheres estão tendo um espaço que a gente não viu isso na história até então, onde a gente pode fazer o que a gente quer e ser quem a gente quer, e nesse espaço de ser da mulher estar no feminino, que vem sendo muito debatido atualmente, e que a mulher tem que estar no lugar dela, de leveza, de recepção, né, de paz. Só que a gente esquece que a gente tem as duas energias dentro da gente. A gente tem energia masculina, a gente tem energia feminina, né? Somos compostos de energia. A questão aqui, né, o que o livro trouxe e deixou muito claro é o que você vai usar no momento que você precisa. Vai ter momento que você vai ser masculina, sim, que você vai pra guerra, que você tem que ir lá, tem que bater, tem que fazer, tem que acontecer, tem que ir pro movimento e pra ação, porque senão não vai acontecer você ficar lá no feminino só esperando que Uhum. algo aconteça. Então, o que o livro me fez pensar também foi esses aspectos, assim, bem a questão dos arquétipos mesmo. Que momento eu vou usar o que se apresenta na minha frente e que eu deixe isso fluir a partir do meu sentir, usando sempre de forma intencional, né? Para que que eu quero agora estar no masculino, então? Porque agora eu preciso desenvolver esse projeto, eu preciso confrontar, eu preciso conversar com alguém, eu preciso apresentar, eu preciso me colocar. A parte E prática. a parte prática, né? E vai ter um momento que vai ser lá do elaborado, receber intuição, como que vai ser, de deixar aquilo na incubadora, como eu digo, de receber Deixar fluir parcerias, também é do feminino. deixar fluir, né? Então, que a gente, o livro ele me inspirou no sentido de sentir, deixar fluir e da gente saber usar qual arquétipo, como se colocar dentro do espaço feminino, que é o que ele fala ali, que ela fala ali, para que a gente use o que precisa ser usado no momento certo, com intenção, né? E principalmente estar presente ali naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está sentindo, para que a gente não se perca nesses devaneios, nesses pensamentos, e aí vira uma dúvida, né? Uma incerteza, uma insegurança. Aí já traz outras questões para a gente lidar, né? Se Sim. vai realmente ir à frente ou se vai parar aquele projeto porque está insegura, porque está com medo. Então, que a gente precisa trazer tudo isso à luz e realmente equilibrar, afirmando quem a gente é, né? Usando todos os potenciais que a gente tem, principalmente porque agora a gente tem um espaço de ser quem a gente é e fazer o que a gente quer. E que às vezes a gente não sabe lidar com isso, né? Porque às vezes a liberdade ela é tão boa e maravilhosa que tem momentos que a gente não sabe nem o que fazer com ela, porque foi tanto tempo reprimido, foi tanto tempo sem espaço para ser quem é, que agora, quando pode ser quem é, se perde nesse contexto, nesse espaço, né? Muito interessante o que tu trouxe ali a respeito da energia masculina e da energia feminina, até porque todos nós, né, mulheres e homens, todos nós temos as duas, né? Nós temos as duas, Uhum, então tem uma razão para que essas duas energias estejam ali, né? Então elas só estão colocadas de uma maneira diferente, né, de pessoa para pessoa, assim. E aí, para as mulheres, a energia feminina é consciente, né? E a energia masculina é mais inconsciente, para os homens é o contrário, né? uhum, E aí, como que a gente vai acessar e como que a gente vai usar essas energias? Então, agora a gente está tendo a oportunidade de se exercitar, né? Nesse sentido e de se perceber de maneira muito mais consciente do que as nossas ancestrais, né? Nossas mães, nossas avós, né? E a gente está tendo a oportunidade de questionar alguns padrões que, para nós, talvez hoje não cabem mais, né? Mas isso também a gente entra num terreno uhum, muito particular, porque aí o que que acontece? Tem toda a questão da liberdade, mas não existe uma regra, né? A gente não pode colocar uma uhum, regra porque eu quero viver dessa maneira, todas as outras mulheres precisam viver dessa maneira.
As mulheres lutaram, né, muito tempo atrás, as primeiras feministas lutaram foi para que a gente tivesse o espaço de escolha. Elas não lutaram para determinar Uhum. que todas as mulheres deveriam viver da mesma maneira, né? Então, esse espaço de escolha, essa liberdade, essa experimentação, né? O poder decidir como que eu vou usar a minha energia feminina, né? A energia masculina é bem mais estratégica, né? O feminino se deixa fluir, né? Se permite receber e o esperar. Vamos aguardar o tempo das coisas, a intuição. E agora a gente no campo do trabalho, a gente precisa usar muito os dois campos, né? A É, intuição com a estratégia, com a intenção, como você estava falando, né? Os dois campos a gente está precisando usar. É meio que vamos equilibrando essa balança, né? Tá sendo bem desafiador. em resumo, é o equilíbrio, né? A gente precisa do equilíbrio dessas energias dentro de nós e nas situações que a gente vive. Por isso, o se conhecer ainda é o fundamental. Saber quem você é, o que você está fazendo naquele momento e que energia que está sendo necessária naquela situação, né? Por isso que essa autoobservação, ela é muito importante. A gente se observar, né? Observar o nosso sentir, o nosso agir, os nossos pensamentos e também a situação que a gente está vivendo. Para que a gente consiga equilibrar essas energias e usar elas com intenção no momento certo. E isso faz grande diferença. Por isso que o autoconhecimento, as nossas buscas, os nossos estudos fazem total diferença. Para que a gente saiba também o que está sentindo e como agir naquele momento. Porque aí você age naquele impulso. Não pensou, não respirou, não sabe, né, a intenção que tem por trás daquela situação, né? O ensinamento que aquela situação está me trazendo, né? Daí vem a reflexão de tudo que aconteceu. Né? Eu agi lá no impulso, não resolvi a situação. Pois então, né? O que isso me ensina? Como eu posso refinar isso para uma próxima situação? Porque vai ter próxima situação do mesmo, né? A gente repete. Estamos aí para se desafiar e avançar nessas provas da vida. Então, vai acontecer de novo. Bom, então, o que eu vou fazer? Por isso, a reflexão Sim. também é muito importante, né? A gente observar o que a gente tem feito, né? Mas eu acho que é bem nesse sentido, equilibrar essas energias vai fazer total diferença. E aí, quando tu traz essa questão do o que que eu preciso aprender com isso, né? Isso ajuda também a lidar com o sentimento de culpa, né? Porque qual mulher não carrega culpa por alguma coisa, né? Então, culpa por ter errado, culpa por não ter sabido antes, né? Culpa porque eu não tô mais agradando ninguém, né? Então mulher tem um monte de culpa em relação aos filhos, culpa em relação ao trabalho. Quem trabalha demais se culpa com os filhos, quem fica com os filhos depois se culpa, tá? Mas por que que eu escolhi isso e abri mão da minha carreira, né? Então, assim, eu tenho muitas culpas, né? E aí, quando a É, gente traz essa questão, assim, de o que que eu preciso aprender, né? Eu penso muito, assim, em ter esse olhar mais cuidadoso consigo mesma, ter um pouco de cuidado, assim, de não abraçar algumas ideias que não são boas pra gente, né? Tem muita coisa, que circula e que só aumenta o sentimento de culpa e que não nos ajuda a nos uhum. libertar. Mas aí a gente volta lá para o nosso sentir. Eu acho que o que poderia ajudar muito nessas situações é a gente trazer o que a gente está sentindo no momento, porque somos cíclicas, a gente nunca está do mesmo jeito, né? Durante aí um mês inteiro a gente está mudando, tem momento que está mais, né, na ação, tem momento que está mais lá na tristeza, nas suas profundezas, né? Então que a gente use esses momentos aí cíclicos para a gente se investigar. É sempre o centro daquilo que a gente está fazendo é o nosso sentir, né? Quantas vezes a gente diz sim para situações do dia a dia corriqueiras, né? Vou almoçar lá na casa da mãe final de semana e você não quer, e você vai, né? Então, que a gente dê voz, dê luz para aquilo que a gente sente. E seria tão mais fácil se as pessoas também acolhessem os nossos sentir, né? Olha, a pessoa não tá disponível ou não quer, simplesmente não quer. O quanto é libertador você dizer, eu não quero.
e tá tudo bem. O outro não precisa se sentir ofendido por conta disso. Então, que a gente saiba colocar, expressar aquilo que a gente está sentindo de uma maneira leve, mas fazer aquilo que está no nosso sentir, né? Porque esse processo da gente ficar se equivocando e se culpando, por que que eu escolhi tal situação e não escolhi outra, e agora estou arrependida. E se eu tivesse escolhido de outra forma? Não tem como a gente saber isso. A gente só vai Acaba saber virando sobre uma aquilo que a gente prisão. fez. Acaba virando uma tortura mental e aí você não evolui, não vai à frente. Então, você vai olhar para aquela situação, vai sentir, vai sentir o que que é, o que que está trazendo naquele momento aquela situação e vai agir, né, com todas as suas reflexões, com todas as suas intenções. E a partir do momento que decidiu, escolheu, segue a vida. Ah, deu errado, não deu o que eu esperava. Recalcula a rota, gente. Vai lá que nem o GPS, recalcula e vai adiante. Não tem para trás, é só para frente, né? Então, quando a gente tira esses pesos que não são nossos, que ficam na nossa mente ali borbulhando, a gente fica mais leve. A gente não tem porquê de se aprovar, se reprovar, se julgar. O julgamento do outro é ruim. O nosso, conosco mesmo, é o pior que existe, né? Porque ele é um veneno dentro do seu corpo, né? Então, E, observar muito o corpo, porque às vezes a dor de estômago que eu tô não é porque eu comi algo que me fez mal, é porque tem um sentimento ali de algo que eu estou dizendo sim e que eu não quero fazer, né? E que essas mulheres aí, a jovem e a anciã, elas têm a capacidade de nos trazer para essa realidade. Então, o livro ele traz isso. Que momento, né? Eu preciso ser sábia de responder a alguém até com uma pergunta. Muitas vezes, quando a pessoa te questiona e tu não quer trazer aquele conteúdo que é seu, que é particular da sua vida, devolva a pergunta. Tenha a intenção naquilo que está fazendo. Busque a sua mulher sábia. Você olha e devolve a e a pergunta. mulher sábia vai construindo esses saberes, né, de uma maneira que aquilo é construtivo, né? De uma maneira que, o que eu aprendi é construtivo, eu posso compartilhar, mas não impor. Né? Então, por É, isso ser que se livre, torna né? por isso que se torna uma sabedoria, porque é uma sabedoria que me dá a total liberdade de eu ser eu mesma, que eu compartilho, mas que não tira a liberdade das outras mulheres de serem elas próprias. Essa é a grande É, sabedoria feminina. a liberdade tem essa questão que a gente estava falando antes, da gente às vezes não saber os limites dessa liberdade, porque a liberdade ela vai te trazer um espaço livre a ponto de cada um ser e fazer o que quiser sem julgamento, né? Então, o livre-arbítrio, a liberdade, e é tu soltar também. Né? Quantas vezes a gente tem aí pessoas que a gente ama e a gente quer controlar e quer designar o caminho, quer dizer como deve fazer, isso não é ser livre, né? Amar também é libertar. Deixar a pessoa ser quem ela é, fazer o que ela quiser, ir para onde ela quiser ir, né? Então, que a gente consiga transcender esse conceito de liberdade a ponto de olhar com bons olhos o que cada um decide para sua vida, né? E deixar a pessoa livre para viver a escolha dela, sem emanar nenhum tipo de vibração. Cada um tem o seu espaço, a sua vida, né? Cada uma ganhou a sua vida lá e vai desenvolver aquilo que sentiu, aquilo que deseja, aquilo que aprendeu, né? Sem aprisionamento. Daiane, tu gostaria agora de compartilhar aquele exercício? Ah, eu pensei aqui em algumas questões que poderiam nortear o nosso caminho para acessar essa mulher sábia, essa mulher jovem, que pudesse nos equilibrar a ponto de a gente conseguir refletir as nossas situações de vida para que nos leve ao caminho da expansão, para que nos leve ao caminho da gente colocar em prática aqueles sonhos, aqueles desejos, aquelas vontades que a gente tem e que muitas vezes a gente não consegue acessar e ter uma resposta. Então, aí, quem pode anotar, né? Uma das questões é: se eu fosse uma árvore, quais galhos secos
eu estou tentando manter vivos apenas por medo de parecer vazia ou por pressão externa. Esses galhos secos que estão aí, você está carregando, está pesando, por que que eles estão ali ainda? Né? Quais são esses galhos secos que a gente pode se desfazer? Porque para a gente trazer à luz essa mulher jovem, essa mulher que está na ação do mundo, a gente precisa, antes mesmo de plantar uma vida nova, um projeto novo, seja lá o que for, a gente precisa se libertar daquilo que não serve mais. Porque o solo precisa estar limpo, organizado para novo plantio. Né? Então a gente precisa se desfazer daquilo que não serve mais. Quais são as relações que eu tenho hoje e que me desqualificam a energia, que me baixam a minha energia? Será que tem alguém no meu convívio que me deixa para baixo, que me cansa? Eu saio daquela conversa mais cansada do que energizada? Então, para a gente refletir sobre isso, né? A número 2, sobre o reconhecimento da jovem anciã. Agora a gente vai falar sobre, para a gente reconhecer a jovem e a anciã dentro da gente. A gente tem um minutinho ainda. O que é a minha versão jovem, cheia de sonhos, e qual é a minha versão anciã, que se importa com a verdade? O que que elas me diriam se eu estivesse sentada com as duas? O que que elas me diriam sobre a minha vida? A versão jovem, que é curiosa, e o que que a versão anciã, que é toda responsável, organizada lá, poderia me dizer sobre a minha vida? É como se você estivesse conversando com elas. O que que elas te responderiam? Isso já filtra bastante coisa, né? Muito Muita obrigada coisa. pelas reflexões, então. A Foi gente ótimo o nosso vai bate-papo. se despedindo por aqui, né? Muito obrigada, Daiane. Muito obrigada para vocês que estão nos escutando. E se vocês gostarem, deixem um comentário embaixo do que vocês aproveita e curte, né? O nosso comentário, deixa a sua opinião e conta como que é isso para ti. Gratidão, até a próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau.